E assim ficou o resultado final, né, da estrutura da gaiola. Os pezinhos, parte metal, a parte de baixo borracha, aparafusados, né? Dá para desaparafusar caso a pessoa queira. Aqui foi optado pelos gonzos, né? Cortei as abas e soldei eles aí. Calma, Xano, vem cá, vem fazer um teste. Como você vê, a estrutura na cor preta, toda pintada na cor preta, ela facilita quem está de fora ver com facilidade através da tela moeda o animal que está dentro. Aqui na parte de trás tinha faltado um pedacinho de tela moeda, e para não botar uma, tipo assim, fiz o máximo de economia que deu, né, para aproveitar toda a tela possível, mas ficou faltando, né? Aí o que eu fiz, eu peguei uma chapa aqui de umas 3 polegadas, aí saí fazendo a furação nela assim, ó, para aliviar o peso. Tinha conversado com um colega, né, se ele aprovaria. Botei essa outra parte que deixei tipo em cruz aqui, né, para fazer um reforço, e assim ficou. Os pezinhos, os pegadores. É isso. Então agora aqui nós podemos observar a primeira etapa, que ela é de corte, tá, pessoal? Nesse caso aqui eu estou fazendo um ajuste ali para meia esquadria. Inclusive eu recomendo que você faça esse corte de meia esquadria, que é aquele corte em ângulo de 45 graus, para a parte de baixo, tá? Para a parte de cima. E as laterais você vai deixar um corte de 90 graus mesmo, linha reta. Nessa etapa aí eu estou fazendo o corte da portinha, tá bom? Que vai ficar dentro do cubo. Essa gaiola tem um formato de cubo. E eu recomendo, para que você aproveite o máximo de material, que corte com medidas iguais. Porque às vezes a gente vai fazer um corte, vai fazer um cubo com um lado maior e acaba faltando tela, entendeu? Ou acaba ficando um pouco maior e você vai ter que compensar isso daí de alguma forma. Então minha recomendação para você é que corte todas as peças, né, para o cubo com 50 centímetros. Olha aí, executando o corte, ó, de meia esquadria, tá? De um lado, do outro, fazendo os ajustes para fazer a portinha da gaiola. Ou seja, você vai cortar 8 pedaços de cantoneira de meia polegada ou 5/8 com 50 centímetros, e depois você vai fazer uma meia esquadria em cada canto dessa peça, tá bom? E depois essas partes laterais aí que a gente tá vendo, ó, as partes laterais, né, como se fossem os pilares da gaiola, você vai cortar também com 50 centímetros, mas você não vai fazer corte de meia esquadria. Então o que você vai fazer? Vai primeiro fazer um quadrado, prende bem no estrado, faz aquela medição que a gente já ensinou em vídeos para trás, né? Mede as distâncias entre os cantos, se de um canto ao outro dá 60 centímetros, de um canto ao outro também vai ter que dar 60 para ficar um quadrado bem perfeitinho, entendeu? Então primeiro você vai fazer 2 quadrados desses, e só então depois vai formar a gaiola, vai botar os pilares. Essa daí já é uma parte que eu avancei um pouquinho mais para frente, só para você ter ideia. Olha, eu botei um sargento que eu fiz de meia esquadria, para soldar em meia esquadria, né? Eu já virei a parte de cima dela. Mas antes dessa etapa daí, você vai fazer primeiro o que? 2 quadrados.
e depois você vai soldar os pilares dos quadrados. Dois quadrados vão ser feitos com corte de meia esquadria. Essa daí a gente está vendo uma ferramenta que eu comprei recentemente pelo AliExpress. Ela não é uma ferramenta para trabalho pesado, tá? Para trabalho leve, para auxiliar. Inclusive vou fazer um rebolo para ela para lixamento. Aqui você pode observar o que, ó, tá vendo aquela parte interna? Observe que eu não soldei por dentro, porque ali vai ficar uma tela. Eu vou ter que botar uma tela aí e fazer a soldagem da portinha, ó. Só naquela parte onde não vai ser onde não vai ser necessário ter esse cuidado, que eu fiz o ponteamento. E aí, momentos anteriores, tá, pessoal, fazendo os ajustes para que a soldagem fique bem precisa, ó. Pode ver que tá limpando rebarba, tá, preparando para soldagem de meia esquadria, e fazendo limpeza, fazendo todo um procedimento para que saia, ó, nesse momento fazendo o ajuste com sargento, porque o que acontece quando você solda, a peça ela aquece, funde e ela também se movimenta, entendeu? Ela dá uma empenada. Se você prender com sargentos, pesos ou alguns outros aparatos que você tiver disponível, você reduz esse empenamento. Esse empenamento, principalmente quando é em meia esquadria, ele é normal, tá bom? Não é uma coisa errada. Você tem que soldar e de vez em quando você tem que pegar uma trena, fazer a medição, ver se precisa fazer um ajuste, ó. Você está observando aí, ó, meço de um lado, meço do outro e depois mede. Você tem que medir nos dois ângulos, entendeu? Tem que ir com a trena lá no canto, ó, na pontinha, e puxar para o outro. Se der 60, no outro lado também tem que dar 60. É admitível que possa ter uma diferença, às vezes de 1 milímetro, 2 milímetros, mas você tem que evitar que essa diferença seja grande, tá? Então, primeiro ponteou, faz a medição, verifica, ponteia de novo, verifica a medida. É melhor você verificar várias vezes, porque ocorre esse empenamento, ele é natural, entendeu? Aí vamos continuando. Aí com uma solda de eletrodo, às vezes o terra não está tão bem feito, né? A gente tem essa questão que fica mais complicado. Olha só, fazendo a medição em ângulos, ó, para conferir, entendeu? Soldou, nem sempre dá o aterramento bom, mas aí é o eletrodo quase afogado, com corrente bem alta, que essa soldagem cantoneira, então não tem problema, tá? Aí pode botar o eletrodo a 110 amperes, se tiver com o eletrodo de 2,5, se tiver com o eletrodo de 3,25, pode subir para 120 amperes, tá? Essa daí é cantoneira, essa daí é na 1/8, tem espessuras um pouco maiores, essa daí é espessura suficiente para esse tipo de projeto, ó. E se você soldar com pouca corrente, não vai fundir, tá? Ela vai soltar, porque a chapa é mais grossa. Corrente baixa você usaria nesse caso só se fosse aquelas chapas finas, chapa 22, chapa 20, aí você abaixar para 70 amperes, 70 e pouco, entendeu? Dependendo também da rede elétrica, né? Tem essa interferência de transformador, rede elétrica, os cabos que vão chegar até a máquina, o comprimento do cabo, as diferenças entre máquinas, né? E às vezes até do mesmo modelo de máquina. Aí já quase finalizando, eu estou usando a nossa mini esmerilhadeira que eu comprei pelo AliExpress para fazer uns testes. Deu para fazer um bom auxílio aí, não é para serviço pesado, mais uma vez eu te explico, tá? Mas para serviço leve, cortar telas, esmerilhar, às vezes até fazer um corte ali, outra esmerilhadeira está com uma peça maior, você não pode. Momentos anteriores, ó, mostrando como a gente usa esse sargento de canto, estou usando ele para dar um aperto maior nesse canto, para quando for fazer o desconto ali do outro lado, eu estou revisando uma solda, ele não deixar que saia muito de ângulo, né? E depois a gente dá mais uma forçadinha para desempenar, mas é necessário isso daí, ó. Aí fazendo um pequeno desbaixo no ponto,
E aqui a gente já salta para o corte da tela. Então essa parte de corte da tela você deixa sempre para o final. Por que você vai deixar para o final? Porque você pode fazer um ajuste antes. Vai que tu corte e depois precise, vamos, tu solda, quer dizer, tu corte a primeira tela, depois tu precisa soldar, fazer um desconto, e quando tu vê vai faltar a tela ou vai sobrar a tela, entendeu? Então deixa essa parte para o final. Isso daí você vai fazer as medidas internas da cantoneira, vai dar um desconto de uns 3, 4 milímetros para não ficar muito apertado, e aí sim você vai cortar a tela, tá? Para cada face da gaiola, vamos chamar gaiola de cubo. Vamos supor que a medida externa dessa gaiola ela tenha 60. Você não vai medir pela parte externa, você vai medir pela parte interna de cada face do cubo, tá? Porque você tem que dar o desconto da onde? Da parede da cantoneira. Se ela tiver um oitavo de diferença interna em cada face, você vai ter que passar essas diferenças para a tela. Então meça tanto a largura quanto a altura mais de uma vez, tá bom? Vá na face do cubo, meça, tira a medida, volte na tela. E essa tela aí ela é vendida na medida 60 centímetros por 1 metro. Mas o que acontece, tem parte que tem um pouco de diferença, não é 60 perfeito, às vezes é um pouquinho mais que 60 no canto, no outro um pouquinho menos que 60, entendeu? Então a minha dica aí é que você faça, se você for fazer essa gaiola, faça com no máximo uns 55, 56, nessa faixa, entendeu? De tamanho total, porque se você for fazer tipo assim, dentro do limite máximo da largura dessa tela, que é 60, pode ser que dê uma zebra. Então você faça a gaiola um pouquinho mais baixa para que você corte essa tela e fique aí dentro dela todinha, tá bom? Não fique faltando restante. Você pode fazer até um pouco mais estreita, mas inclusive falta conversar com um amigo que encomendou para ver como é que ficou o resultado final lá no projeto, né, no transporte, se atendeu bem a altura das aves que vão ser transportadas, de outras coisas que vão ser transportadas. Outro detalhe, que tome muito cuidado, porque quando tu corta isso daí fica muito afiado, e é normal pra gente ter um cortezinho aqui, um cortezinho ali, isso daí pra gente é normal, mas pra você que vai fazer por hobby, pode ser que tu não goste muito, entendeu? E aí, já passando para etapa em que está sendo feita a soldagem. Olha só, está sendo feita a soldagem dentro do quadro, ó. Viu? A gente fez aquele quadro. Não solde isso por dentro, porque isso vai te dar uma dor de cabeça, tá bom? Uma dor de cabeça grande. Solde só pelas faces externas e por onde se encontra a meia esquadria, na parte externa, nunca na parte interna. E aí sim você vai, aí no caso eu usei até um dos pesos que eu uso para treinar força. Eu coloquei a tela e coloquei os pesos, e também coloquei, ó, os sargentos, que a gente chama de grampo C, né? Também bem conhecido como sargento, para travar ela o máximo que puder, entendeu? De forma firme, que possibilite o que? Fazer uma soldagem aí de uma forma tranquila. E esse estrado eu fiz improvisado algum tempo atrás. Peguei várias peças de ferro, de não estar 100% alinhado, esse estrado aí onde eu estou fazendo essa soldagem, tá? Falta fazer uma revisão nele. Tem até uma estrutura ali que eu vou fazer um estrado maior, mais longo. Só que eu não tenho área suficiente aqui dentro para botar uma estrutura longa, por isso que eu fico hesitante, entendeu? Minha área é muito pequena que eu tenho para fazer essas atividades de solda, é um galpão muito baixo. E aí vocês podem ver como eu utilizo, ó, uma base ali do picador, a própria base do picador, para forçar a estrutura da tela, deixar bem junta da cantoneira e fazer a soldagem para não ficar muitos espaços. Aí finalizado, vocês podem observar, ó, a vista de fora. Essa é a porta da gaiola, olha ali onde foi soldado, entendeu? Soldado por fora, nunca por dentro. Olha só como ficou legal.
a estrutura, ó, não ficou bacana? Na parte interna não foi soldado, só a parte externa foi o suficiente. E por isso que nesse momento aí que você for fazer essa soldagem, você tem que soldar com o eletrodo tipo assim, afogando, entendeu? Com corrente alta, 110 amperes, que aí vai ter uma boa fusão. Sempre antes ponteando, né? Lembrando daquele detalhe que a gente falou lá atrás, pontear e então soldar. A distribuição dos pesos, ó, o próprio peso que a gente usa para treinar forças, coisas assim, já vão ajudando aí, ó. Quem faz esse tipo de atividade sozinho, você tem que ter algum tipo de peso redondo, quadrados, entender? Sargentos artesanais. Então aqui, uma etapa concluída, locais dos pezinhos, onde vai encaixar a peça, né? Os gonzos, ao invés de dobradiça, maior durabilidade, né? As alças. Se você optar por porca, ó, tem que centralizar muito bem a porca. Faz um pontinho, um pontinho, um pontinho e depois fecha, né? Os três lados ou dois lados tem que deixar esse espaço. Por quê? Porque vai ter o rebite. A borracha que vai ficar do outro lado, ela vai ficar furada, tá? Vou botar aqui pro lado que eu tô utilizando só uma mão. E o rebite, ó, você vai apertar, tá bom? Fica direitinho aqui dentro, ó. Vai apertar puxando a borracha, né? Ele vai meio que embolotar aqui dentro da borracha e vai sobrar uma parte da borracha aqui, ó, pelo lado de fora, tá bom? Fica bem preso. Você também pode colar, se não quiser utilizar essa opção. Você pode fazer vários rasgos aqui, ó, vários rasgos mesmo, muitos, né? Você põe uma cola de cianoacrilato, coloca a borracha e deixa nessa posição para a cola escorrer e ter uma melhor aderência. Mas eu preferi usar o rebite porque depois pode simplesmente, né? Caso um dia precise trocar a borracha, tira os rebites e coloca outra borracha. Utilizar uma borracha vulcanizada, mais dura, mas se você tiver borracha de pneu de carro, pode utilizar borracha de pneu de carro, de bicicleta, ou então até de sandália velha, também pode utilizar. Eu vou utilizar a vulcanizada. Então aqui nesse exemplo, eu estou usando um esquadro magnético, ali nessa aresta do esquadro, essa barra roscada. Essa peça aqui ficou com um furo um pouco, é uma peça que eu tinha guardado, né, com um furo um pouquinho maior. Ele está excêntrico, está fora de centro. Então, ao invés de botar o parafuso e fazer a solda, eu vou optar por realmente fechar aqui em volta e soldar diretamente nessa base para fazer os pezinhos da gaiola, tá? E a estratégia que eu vou utilizar é essa daqui. Alinhei direitinho. É bom você ter pelo menos uns 2 desse daqui, tá? Para esse tipo de trabalho. E eu vou usar em vez de usar o eletrodo nesse momento de pontear, eu vou utilizar a tocha Big Mag. Pessoal, e aqui ó,
uma das ferramentas que eu recomendo para vocês, tá? Se vocês tiverem condição de comprar, compre uma, não precisa ser da Wonder, qualquer jateador que seja de qualidade no mercado, tá? Pulverizador de pintura, porque olha meu compressor ali, que eu tenho, que é meu compressor grande, né? Artesanal, com manômetro e tudo mais, o compressor dele tá com problema. Ali o outro compressor que eu tinha nele tá com problema. Ali atrás, ó, tem um compressor que é acionado de forma diferente, também com problema, né? Tem umas pistolas, tudo direitinho, ó, mas olha quem salva. Bastou tu ligar na tomada. Olha aqui, ó, uma pincelada, ó, já foi. Vou mostrar para vocês aqui o uso dele. Eu vou usar desse lado aqui, que tá, ainda não pegou a cobertura, tá bom? E que tá aqui na luz, fica mais fácil. Olha só, vou dar, acho que uma pincelada, ó. Já foi, tu viu, ó? Já foi. Então vale muito a pena, não precisa ser dessa marca, tá? Eu comprei, já tem, comprei justamente para suprir uma necessidade de um compressor que deu problema, já faz alguns anos. E olha aqui ele fazendo às vezes, né? Cumprindo a tarefa. Eu vou dar só mais uma pinceladinha aqui em cima. Uma mão bem cheia, é para uma gaiola, né? Ela vai ficar exposta e tudo mais. Uma mão bem cheia. Eu dei, como é que eu posso explicar? Eu falei que eu ia estar com ela pronta até amanhã. O que eu fiz, ó, tem esses pezinhos aqui que não estão finalizados, ainda falta lixar, ó, tirar a escória, né? Esmerilhar. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar os 4 pezinhos dela. Vou virar ao contrário, vou pintar a parte de cima também, que já fica pronta para amanhã. Vou deixar ela descansando, ó, aqui em cima dessa tela, porque aqui embaixo tem muito cachorro, tem 4 cachorros aqui em casa, tem gato, eles vão ficar cutucando, né? Vai ficar do cachorro urinar para marcar território aqui em cima, lá sei lá, é o trabalho perdido. Então amanhã ela tem que estar pronta. Então eu vou adiantar isso daqui. Amanhã eu só vou fazer o que? Eu esmerilhar os pezinhos, né? Botar as borrachinhas dele aqui embaixo. Vai ficar chique, ó, com esse espaçamento do chão, né, para não ficar lambuzando no chão. E aí o que eu vou fazer também, em vez de usar uma tintura convencional, eu vou usar uma tinta PU, que ela vai endurecer ligeiro aqui, tá bom? Então vamos lá. Mão bem cheia. Precisar de mais uma amanhã, né, Velan? A gente aplica mais uma. Eu acho que vai ser suficiente. Tá bem encharcada. O que tu quer aqui, garoto? Aí. Agora, né, pessoal? Como eu vou fazer sozinho, eu vou utilizar essa minha técnica aqui, ó. Usar o dedo, tá? Bem travado aqui. Vou engatar e vou suspender até lá. Será que eu consigo? E aqui nessa etapa a gente está dando uma esmerilhada ali com lápis nos pezinhos. Eu tive a ideia de pegar a furadeira, né, a parafusadeira, e girar no sentido e usar a esmerilhadeira no outro sentido. Isso daí acelera o procedimento de desbaste. Você pode utilizar isso daí para acelerar, fazer o mesmo procedimento mais rápido. Às vezes também utilizo a mesma coisa lá na lixadeira de cinta. Faço a furadeira girar no sentido e a lixadeira ao contrário. E aí, no caso, você pode utilizar a esmerilhadeira com a parafusadeira.
Agora nesse momento aí, pessoal, tá fazendo aqui as marcações. Tô indo ali, ó, para fazer mais um ajuste na nossa furadeira de bancada, tá vendo? Fazer umas boas marcações aí para botar os pezinhos. Esses pezinhos eu recortei de uma borracha vulcanizada utilizando uma serra-copo de 2 polegadas e uma serra-copo completa de metal, tá? Que serve tanto para cortar metal quanto madeira, quanto borrachas, só não corta cerâmica. E aí fiz o ajuste, furação na borracha também, né? Colocação do ribite. Usamos aí nosso rebitador ou rebitadeira super poderoso, ainda era do meu pai de criação, finado baiano. Já ajeitei ela, já que já quebrou, agora eu tenho que consertar mais uma vez ela. Tive que fazer um gatilho ali porque na hora que eu fui apertar deu um problema. E aí, ao final, né, você pode dar uma rebatida no rebite. Se você não tiver rebitadeira, você pode comprar uns rebites convencionais que você trava batendo, tá? Sem precisar de rebitadeira. Pessoal, e se você gosta e apoia esse tipo de conteúdo, eu peço que você dê um like, comente e compartilhe, tá bom? Isso daí ajuda a gente a aumentar a nossa comunidade. Um abraço.